Beleza, pessoal. Então, na aula anterior a gente tinha testado a nossa aplicação do Spring Boot. Tá? Só para confirmar aqui, vamos testar ela, ver se ela está rodando ainda perfeitamente. Então, aqui é localhost 8080. Tá? Olá Spring Boot, tá? Eu tenho um probleminha de acento aqui, mas não tem importância. Tá? Ok, então o que a gente vai configurar agora? Não vamos usar nada em memória. Tá? Por que eu não gosto de ensinar o pessoal a usar banco em memória? Tá? Porque isso não mostra a realidade de desenvolver um sistema de verdade. O sistema de verdade vai ter conexão com um banco de dados, você vai trabalhar dados. Tá? Então eu já mostro vocês a fazerem realmente o que é importante para o mercado de trabalho. Eu já ensino vocês a fazerem de cara. Tá? Então o nosso Spring Boot, o nosso projeto Spring Boot, eu vou conectar ele no meu banco de dados Postgres. Quem já está no meu curso já deve ter passado pelo módulo onde configurou todo o ambiente, instalou o banco de dados e assim por diante. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro passo, para a gente configurar a conexão com o banco de dados. Tá? A gente tem que baixar as dependências do POL. Vamos colocar aqui no POL, no Maven. Colocar as dependências do que a gente vai usar, para ele baixar os recursos. Tá? Então, aqui, antes de fechar as dependências, vamos abrir um espaço. E a gente vai colocar, tá? Vão ser 3 dependências. A primeira eu vou colar aqui, é da parte do Spring Boot, da parte do JDBC, tá? Que é a nossa conexão com o banco lá, ele trabalha com JDBC, tá bom? Eu vou usar também o JPA, que é o nosso framework de persistência, de objeto mapeamento relacional. Então aqui também o recurso do JPA, o Hibernate, tá? E eu tenho que baixar também o jar do meu banco de dados, que é o Postgres, certo? Então vou colocar também aqui a dependência também do Postgres, tá? Você deve estar pensando onde que eu consigo essas dependências e tal, tá? Se você for no Google, tá? Vamos lá, Google, vamos lá, Spring Boot JPA Maven, tá? Já é o primeiro link. Você não precisa ficar em fórum, você não precisa pedir socorro para os deuses, você não precisa fazer nada, é só você pesquisar no Google, tá? Então você vem aqui na versão e está aqui. Você copia e coloca nas dependências. Então carregamos as dependências, certo? Dependências carregadas. Ok? Agora a gente precisa configurar o arquivo de propriedades, tá? Esse arquivo aqui, Application Properties, certo? O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, vamos lá. Vou colar aqui. Isso daqui você consegue na documentação, os parâmetros, tá? Então você vai passar o parâmetro do URL do banco de dados. Então aqui é o parâmetro e igual ao valor, tá vendo? Pode notar que tem sempre um valor aqui, é o parâmetro e o valor. Aí quando a gente for subir o nosso projeto, o Spring Boot vai ler esse arquivo de propriedades e vai conectar no banco de dados, certo? A nossa intenção também já é deixar esse projeto preparado com ele criando as tabelas automaticamente no banco de dados para a gente, tá? Vamos lá. A URL do banco de dados segue a mesma ideia, é a mesma ideia de qualquer outro projeto web, só que daí, como a gente está trabalhando com Spring Boot, então a gente tem que trabalhar com as tags e as propriedades dele, certo? Eu vou ter o que? O meu usuário do banco, tá? Spring Data Source username, que é o Postgres. Vou ter também a senha, tá? Tudo isso a gente configurou lá no ambiente de desenvolvimento antes, tá? Vou colocar aqui o password, Spring Data Source Password, igual a admin, que é a senha do banco. O meu driver, que é o que? De acordo com o banco, que é Postgres, driver class, que é de acordo com o Postgres. Aqui é o driver do Postgres. E eu quero que o Hibernate já crie minhas tabelas. Então eu coloco DDL auto update.
tá? Então, somente essa configuração na parte de banco de dados, tá bom? Então, vamos lá, vamos revisar aqui. Carregamos recursos, carregamos o driver do banco de dados, carregamos os recursos do JPA e carregamos a parte de JDBC para o Spring Boot. Ele carregou tudo para a gente, baixou as dependências. E daí esse arquivo de propriedades é onde a gente coloca as configurações do projeto. O Spring Boot vai ler tudo isso e vai subir tudo em memória no nosso projeto configurado. Aqui a gente está fazendo a conexão com o banco de dados. Tá? Então, para ficar bem claro aqui, vamos fazer aqui um comentário. Acho que é... Deixa eu ver como é que é o comentário aqui. Se não me engano é assim. Não lembro agora como é que é o comentário aqui. Mas é para... Não quer apagar? Tá. Essa é a parte de conexão com o banco de dados, certo? E agora, para a gente testar realmente se vai conectar no banco de dados, é claro que a gente tem que criar o banco. A gente tem o banco aqui, Spring Boot, URL. Vou aqui pegar o meu pgadmin, certo? Vou aqui no banco, aqui ó, database. Vou criar um novo banco de dados, Spring Boot, usuário é Postgres, vou dar um OK. Banco criado, tá? Agora não tem nenhuma tabela, a gente só tem só o banco criado aqui. Vamos procurar ele, tá aqui ó, Spring Boot. Tá? Spring Boot. Não tem nenhuma tabela. Então a gente vai criar uma primeira entidade agora e a hora que a gente subir o projeto vai ter que criar a tabela. Criou a tabela, está tudo funcionando a nossa conexão com o banco. Tá? Então vamos lá. Vamos criar aqui no pacote Java, vamos criar um novo pacote. Sempre separar as coisas, tá, pessoal? Então vamos colocar aqui, ó, curso.springboot.model, tá? Que é as nossas entidades. Dentro do model aqui, eu vou colocar uma classe. Eu vou colocar a classe pessoa, tá? Para eu dizer o Hibernate identificar e criar uma tabela no banco de dados, eu tenho que anotar com @entity, aqui do Javax Persistence. Tá? Toda classe dessa implementa o serializable. Então, você implementa serializable e faz a implementação aqui. Tá? Toda classe persistente, aqui eu vou colocar long, ele tem seu ID, que é a chave primária, e tem que ser anotado com @id. Tá? E também a gente tem que especificar o gerador de chave primária. Aqui eu vou usar o automático do banco de dados. Tá? Vou colocar mais dois atributos aqui, que é string nome, private string sobrenome. Tá? Vamos aqui em source, getter, setters, de nome e sobrenome. Tá? Então aqui tem uma classe já, que vai virar uma classe que representa uma tabela no banco de dados com os atributos da chave primária, ID, nome e sobrenome. Tá? A gente tem que pegar esse pacote aqui, ó. A gente tem que pegar esse pacote aqui e dizer para o Spring Boot ler e dizer para ele ler e identificar que existem tabelas a ser criadas, tá? Então a gente tem que pegar esse pacote aqui, dar um F2 aqui, ó, em cima do pacote, pega o pacote, que todas as classes que a gente criar aqui, ele vai ler, tá? E a gente vem aqui no nosso Spring Boot Application, a gente vai colocar embaixo aqui da anotação Spring Boot, colocar aqui, ó, Entity Scan. Ele vai fazer escaneamento das nossas entidades. E daí eu vou colocar aqui, ó, pacote bases. Vou colocar o meu pacote. Você pode colocar vários pacotes. No caso aqui a gente tem só um. Certo? Então, vamos lá, vamos conferir. A classe está criada. Spring Boot aqui, configuramos o pacote onde ele vai ler aqui as nossas entidades para criar essa tabela no banco de dados. Configuramos os nossos
parâmetros de conexão e carregamos os recursos do Maven. Tá? Então agora é só testar. Tá? Vamos dar um botão direito aqui no nosso Spring Boot Application, Run Spring Boot App. Vamos lá. Subiu, beleza. O teste a se fazer é o seguinte, vem no banco, vem nas tabelas, dá um F5. Olha lá, ó, criou a tabela. Bem, criou a tabela pessoa. Olha lá, com os atributos, com as colunas. ID, nome, sobrenome. Né? Então pronto, então assim já está conectando com o banco de dados. Tá? O mais difícil de um projeto é você fazer essas configurações iniciais. Tá? E quem está aqui no curso, embaixo da aula vai ter o projeto ali para código-fonte para baixar. Tá? Então aqui, só revisando mais uma vez, criamos a entidade. Dizemos aqui no Spring Boot, para ele varrer o pacote, procurando as entidades. Configuramos os parâmetros de conexão com o banco e carregamos os recursos no pool. Tá?